Paz do Senhor, povo de Deus, obreiros, que Deus abençoe aí. Pastor Giliardi aqui trazendo o segundo módulo do nosso estudo chamados. Deus tem um chamado na tua vida. A ministração de hoje eu quero estar trazendo sobre a fé e a chamada de Deus hoje. A fé e a chamada de Deus hoje, porque é isso que nos importa. A ideia, nós estamos falando de homens, a gente falou sobre Moisés, sobre Abraão, sobre o que eles escreveram sua vida na história, marcaram, deixaram um legado, foram canais de Deus no seu tempo, no seu período. Mas o que nos importa hoje é hoje. O que Deus tem com você, o que Deus tem comigo hoje é grande. E é isso que nós temos que pegar, extrair sobre a vida desses homens, dessas mulheres que romperam, que viveram sobrenatural, porque a gente não quer viver de uma história, a gente quer fazer a história. A gente quer fazer a história, é isso que, da mesma forma que Moisés foi usado, que Abraão se tornou o pai da fé, que Josué se tornou um grande líder, que Sansão teve uma força sobrenatural, que Jó teve o homem com a sua paciência, com a sua fidelidade. É isso que Elias, o profeta do fogo. Então, essas qualidades hoje, eu posso dizer que Deus ele quer nos usar, ele quer nos encher do seu poder e sua glória pelo meio da fé, por meio de fé. Então, pelo meio da fé, porque se quer agradar a Deus, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, como eu começo, pastor, eu não tenho nada, meu Deus, eu comecei a visitar a igreja, eu aceitei Jesus, Deus começou a mudar minha vida, minha história, me deu uma fome, uma sede, e eu tenho a fé basta, a fé é a base do ministério. Você tem fé? Glória a Deus. Começa por aí. Começa por aí. O ministério de fé é onde Deus ele começa a trabalhar. Na época do Velho Testamento, Deus prevaleceu contra Satanás na batalha espiritual, pois todos os homens escolhidos serviam ao Senhor por fé. Apenas no que ouviam, Deus não habitava nos homens por meio do Espírito Santo. O Senhor os acompanhava e lhes falava sobre que precisava por meio de aparições ou por meio dos profetas. Hoje temos uma vantagem maior. Deus nos fala por meio de Jesus Cristo. Hebreus 1 e 2. Você abre lá e acompanha. E habita em nós através do seu Espírito. Romanos 5:5. Eu vou estar lendo aqui. Romanos 5:5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração, por meio do Espírito Santo que nos foi dado. Então, por meio do Espírito Santo que nos foi dado. Você tem o Espírito Santo, então você tem o poder de Deus. Deus te capacitou. Então, creia que Deus vai fazer, ele te chamou, ele é fiel para ir até o fim. No Velho Testamento, a batalha de Deus contra Satanás não fora revelado àqueles homens. Hoje Deus continua chamando e escolhendo homens e mulheres para realizarem sua obra e lutarem ao seu lado. Deus lhes revela contra quem eles lutarão. Efésios 6, verso 10 e 13. Você vai ler ali que o reino de Deus tem que ser organizado. O reino de Deus, ele, assim como o nosso adversário, ele tem uma organização, principados, potestades, dominadores, e eles estão bem direcionados, eles têm o seu propósito bem definido. Qual é, pastor? João 10:10, o propósito do adversário é matar, roubar e destruir.
matar, roubar e destruir. Então, no momento que eu aceitei o meu chamado, me torno uma oposição, né? Me torno uma oposição a essas forças malignas e me achego a Deus e o mal vai ter que fugir. Amém? Então, nós cremos que o maior está conosco, nós temos que o Criador está conosco, então nós vamos à obra, vamos cumprir o nosso propósito, a nossa missão, crendo que Deus é aquele que vai na frente, é aquele que nos dá vitória, crendo que Ele é o general de guerra e nós somos o exército chamado, escolhido para uma grande obra. Então, muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Mateus 22, verso 14. O Senhor tem um grande exército na terra, chamado igreja. É o que eu estava. Então, Deus te chamou, te vocacionou para fazer parte desse grande exército. E esse exército não sabe o que é perder e não sabe o que é empatar. No exército de Cristo, a vitória é certa. Amém? E todo o exército tem sua organização. A igreja também tem o padrão de organização estipulado por Deus. Deus chama todos os homens a fazerem parte da sua igreja, porém ele escolhe, ele seleciona homens e mulheres para exercer determinadas funções e cargos. Veja. E ele deu uns a apóstolos, outros a profetas, outros a evangelistas, outro a pastores e outro a mestres. Efésios 4, versículo 11. Então, a palavra do Senhor diz que isso é o que nós cremos, isso é o que nós vivemos nos dias de hoje. A vocação, o chamado de Deus. Talvez hoje você está ingressando ao ministério de obreiro, a diácono, a um presbítero, enfim, mas há uma vocação no céu, há um processo, mas no céu o Senhor te chama como profeta, te chama como evangelista, te chama como mestre, te chama como pastor, te chama como apóstolo. Então há um tempo, há um período, aqueles que prevalecerem, que não largar a toalha, não desistirem, vão ser provados, né? Vão ser chamados. Então, esse período do chamado escolhidos vai ter muitas questões aí. Então, você precisa prevalecer. Você precisa ficar forte. Então, vai ter várias situações, né, que chegarão, mas nós não podemos dar desculpa, nós não podemos fazer corpo mole, porque a gente sabe que nós estamos trabalhando para o Senhor, nosso Deus, e o Senhor odeia as desculpas, né? Então a gente vê Adão, quando foi questionado, ele quis colocar uma desculpa, a culpa é de Eva, a culpa é da serpente, né? E Deus, ele não aceitou. Quando Saul foi questionado a um comando que Deus mandou matar, exterminar com o rei, com o gado, com tudo, ele poupou a vida do rei e selecionou da sua vontade própria os melhores gados, os melhores animais. E quando foi questionado, ele falou: eu queria sacrificar a Deus. Deus falou: eu não quero sacrifício, eu quero obediência. Então isso é muito importante. Nós, quando entrarmos no ministério de Deus, nós estamos convictos da cobrança que vai ter, da responsabilidade que temos em nossas mãos em cumprir até o final o propósito do Senhor. É bom lembrar, no mais, que nem todos os chamados são escolhidos para o ministério. Todos os crentes receberão ordem de Cristo para ir e fazer a sua obra, anunciando o seu evangelho. Marcos 16, versículo 15 e 16. Devemos observar que é Deus que está no controle de tudo. Você está vendo esse vídeo, está acompanhando esse segundo módulo, entenda, é Deus que está no controle de tudo. O Senhor move o pastor
a observar, elevar tal indivíduo ao ministério. Os candidatos podem ser muitos. O homem pode fazer plano, mas a última resposta vem de Deus. O homem pode, porque nós não queremos um título do homem, nós não queremos nós não temos um chamado humano, não queremos título humano, cargos imposicionados por homens, nós queremos algo do céu, porque o que vai prevalecer sobre a nossa vida é o que vem do alto, é o que vem do céu, é o que vem no trono da graça do Senhor. Então é isso que nós almejemos, é essa confirmação que o céu se mova em direção às nossas vidas e que nos possa usar poderosamente na presença de Deus. Deus chamou os 12 apóstolos, é isso que nós queremos. Jesus era seguido por multidões. Havia centenas de seus discípulos, mas Cristo designou apenas 12 para participar do círculo íntimo, chamou-os de apóstolos, o que no original grego significa enviado. E chamando a si os seus 12 discípulos, deu-lhe autoridade sobre espíritos imundos para expulsarem e para curarem toda a sorte de doenças, enfermidades. Isso aqui é forte, irmão. Então, para você ver, Deus chamou, você disse, a pessoa, Deus está te chamando hoje, você disse sim. Eles foram treinados, discipularam, andavam com o mestre, obedeceram, entenderam qual era o propósito e o detalhe. Hoje eles receberam uma autoridade, receberam um comando para ir expulsar demônio e curar os enfermos. Algo que eu quero compartilhar aqui é Lucas capítulo 10, quando Jesus, abra na sua Bíblia, hein? Jesus, ele chama os 70 e envia em dois para evangelizar, para pregar. E ele soprou e posicionou, soprou e falou assim: vai, pregue, expulse o demônio, cure os enfermos. E eles obedeceram e foram debaixo de um comando, debaixo de uma obediência, debaixo de um manto, e começaram ali a exercer assim e obedecer o comando. Quando viram que no nome do Senhor eles puderam expulsar os demônios, curar os enfermos, voltaram, diziam: mestre, expulsamos, curamos os enfermos, e assim: ei, não vos alegreis por isso. Por que isso? Porque isso é algo normal daqueles que têm uma vida com Deus, com aqueles que foram chamados. Então, curar enfermo, isso em todo o ambiente onde você, homem, mulher de Deus, obreiro, diácono, presbítero, pastor, não importa. Você que crê, sinais seguirão. A Bíblia diz: sinais seguirão aqueles que creem. Expulsariam demônios, curariam os enfermos. Então isso é algo que muitas das vezes a pessoa não é ministrada, é impulsionada a isso. Mas isso é uma autoridade delegada a todo salvo. Por isso que quando ele voltou, ele disse: não vos alegreis por isso, mas se alegre porque o teu nome está no livro da vida. Então expulsaram o nome porque o nome estava no livro da vida. Expulsar demônios não é um dom, é uma autoridade de quem tem uma vida com Deus, com quem está com o nome escrito no livro da vida. Muitas das vezes a gente já viu inúmeras situações que o demônio, a pessoa ali manifestada, e fala: você não tem autoridade para me expulsar. Então, com certeza, aquela pessoa tem um pecado oculto, está em iniquidade, está em pecado. Então, ele não já perdeu o nome do livro da salvação dele, já está em risco. Então, você está expulsando os demônios, então viva uma vida de santidade, uma vida de conserto, porque a gente não sabe, é o que eu digo, a gente não sabe a hora que o telefone vai tocar, a gente não sabe a hora que as pessoas vão precisar de um socorro espiritual. Então nossa vida tem que estar esperando Jesus, mas também temos que estar em conserto com o propósito de Deus para estar ajudando as almas. E o foco, o nosso nome está no livro da vida. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus.